Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e galera, a gente vai falar nessa nossa aula de agora alguns elementos muito específicos aqui do chamado Mediterrâneo Oriental. O Mediterrâneo Oriental tem várias civilizações que o caracterizam, e uma delas é a civilização islâmica. Nós falaremos mais especificamente nessa nossa aula de agora sobre os chamados pilares do islamismo. O que são pilares, galera? Pilares são o que sustentam, Os pilares de uma casa são a base, são a sustentação de uma casa. Portanto, os pilares do islamismo é o que dá sustentação à religião. De uma outra maneira que você pode analisar isso aqui, é considerar os pilares quase como sendo dogmas, preceitos de fé que todo muçulmano deve ter. Primeiro, a gente precisa lembrar de algumas características importantes. Quem é o criador do islamismo? Maomé. E aqui você tem que vir comigo, aqui na escrita, que é a seguinte. Você precisa entender que o islamismo é uma religião que não é messiânica. Ou seja, ela não possui um Messias. O que significa a palavra Messias? Um Salvador. O islamismo, ela é uma religião monoteísta, uma das 3 grandes religiões monoteístas, ou também chamadas de religiões abraâmicas. Quais são elas? Judaísmo, cristianismo e islamismo. O islamismo, então, não existe um salvador no islamismo, ele nunca veio, não vai retornar e nunca vai vir pela primeira vez, porque essa perspectiva, essa é a compreensão de fé, de teologia que eles possuem, Mas eles têm um profeta, aquele que professa a palavra, O islamismo é uma religião monoteísta que é o Alá. Alá não é tipo vários deuses ali, você escolhe um deles, é o tal do Alá. Não, Alá significa Deus em árabe, Por isso que Alá é muito presente nas discussões e nas apresentações sobre o Islã. Isso que significa Alá, portanto, significa Deus. Professor, e Maomé também tem uma outra maneira de ser chamado? Sim, Maomé a gente chama ele também de Mohammed, que é o criador aqui do islamismo. Bom, lembra então qual que é o início do Islã? Na chamada Hégira. No ano de 622, Maomé e seus seguidores saem de Meca e vão para Medina. Essa fuga de Meca para Medina recebe o nome de Hégira e então dá início ao calendário muçulmano. Portanto, se você quer saber qual é o ano que o calendário muçulmano está hoje em dia, você tem que fazer a conta, diminua o ano que você está hoje de 622. Você vai chegar então a qual o ano que o calendário muçulmano está hoje em dia. Professor, mas é muito difícil, Como é que os caras vão fazer transações comerciais hoje em dia? Pois então, aí é utilizado o calendário padrão no mundo todo, que é o calendário cristão, como sendo um calendário de relações de negócios, que é uma outra coisa daí. Beleza? Então vamos lá. Quais são os pilares do islamismo? Observe aqui comigo. O Maomé, lembra que ele foi criado pelos seus tios, dá início àquela religião chamada de islamismo. Tem o seu livro sagrado, que é o Alcorão. Não se esqueça, A gente pode chamar as religiões que eu já falei para vocês de religiões monoteístas, de religiões abraâmicas, porque tem a sua origem em Abraão, mas também podemos chamá-las de religiões do livro. Você tem a Torá, que é o livro dos judeus, a Bíblia, que é o livro dos cristãos, e o Alcorão, que é o livro de todos os muçulmanos. Certo? Nós temos divisões dentro do islamismo que adoram, que leem, tem como fonte de sabedoria, além do Alcorão, também as sunas. Mas isso é um outro assunto, beleza? Vamos lá. O Maomé cria essa religião. Quando ele volta para Meca, ele começa o seu califado e dá origem a um poder quase que teocrático, Maomé era líder político e também líder religioso do islamismo nesse momento. Beleza, professor? Então quais são os pilares do Islã? Antes da gente chegar aqui, você já viu uma foto do Maomé? Você já viu um muçulmano usando uma camisetona do Maomé? Escrito alguma coisa sobre o Maomé? Não. Por quê? Porque o islamismo não permite a elaboração de imagens. O culto de imagens não é permitido no Islã. Isso já é uma tradição árabe que eles foram mantendo, E eles você não vai ver, portanto, imagens, representações visuais do Maomé. Então, por isso que a arte árabe muçulmana vai ser uma arte mais relacionada a sólidos geométricos, a simetria, E um ponto importante que eles têm é esse aqui, a cor verde.
é uma cor, um elemento muito importante para os muçulmanos até hoje em dia. Olha só, primeiro pilar do Islã, galera, são 5 pilares básicos. Primeiro deles, testemunho da fé, também chamado de Shahadá. O que é isso? A crença em Alá como único Deus. Só existe um Deus, esse Deus é Alá. Professor, e Maomé? Maomé é um profeta. Maomé é uma pessoa que viveu na Terra, que teve o contato com o anjo Gabriel e pegou essas palavras de Alá e passou para a humanidade. Ele professou após ter recebido as palavras de Deus. Tá me entendendo? Então, todo muçulmano tem que ter a crença única em Alá. Em mais nenhum tipo de divindade, nenhum outro tipo de relação com santos ou coisas desse tipo. Isso não existe dentro do islamismo. Primeiro pilar, então, crença em Alá como único Deus. Sucesso, tá? Facinho de cair na tua prova isso aqui. Se te explique 2 dos 5 pilares do islamismo. E aí você tem que mandar ver. Eu colocaria isso numa prova. Próximo pilar, oração. Todo muçulmano deve orar 5 vezes por dia, em horários definidos, após realizar a ablução, direcionado para a Meca. O que é isso? 5 vezes ao dia, galera, os muçulmanos têm que fazer as suas orações direcionadas para a cidade de Meca. Por quê? Porque na cidade de Meca é onde nós encontramos a Kaaba, aquela pedra negra sagrada que representa os pecados da humanidade. Todo muçulmano, então, tem que fazer as suas orações direcionadas para lá, 5 vezes ao dia. Mas você precisa lembrar do seguinte: não existem muçulmanos apenas na Península Arábica. Existem muçulmanos no mundo todo. Então como é que um muçulmano que mora nos Estados Unidos vai fazer as suas orações direcionadas para a Meca? Ele tem que buscar um posicionamento geográfico para onde que ele aponta o seu tapete. Todo muçulmano tem o tapete que ele vai apontar esse tapete para a Meca. Em países constitucionalmente muçulmanos, né? Não necessariamente constitucionalmente, com maioria, por exemplo, o Marrocos, né? No Marrocos nós temos 98% da população sendo muçulmana hoje em dia. Lá, como é um país muçulmano, existem sirenes na cidade e quando os muçulmanos têm que fazer essas orações, soam essas sirenes. Essa sirene soa, toca, até mesmo no trânsito, as pessoas param, saem dos carros e fazem as suas orações direcionadas para Meca. Claro que existem exceções, né? Por exemplo, se um médico está realizando um parto, ele não vai parar esse parto para fazer a oração. Aí isso é adaptado. 5 vezes ao dia, em horários pré-definidos, o muçulmano faz as suas orações. E aí você tem que pensar o seguinte, tá, professor? Mas e um cara que também mora, sei lá, no Brasil e é muçulmano? Ele não pode parar no meio do trabalho dele, o cara, sei lá, ele é auxiliar de produção numa multinacional, aí ele vai sair da linha de produção para fazer a oração? Não, né? O que acontece então? Quando esse muçulmano, no país que ele vive, ele vai organizar o seu dia, a sua rotina, e estabelecer, os horários definidos que ele vai realizar suas orações. Em preferência, em ablução. O que é ablução? Fazer a asepsia, né? Lavar os braços, as mãos e também, se possível, os pés e o rosto, tá? Para que ele esteja puro na hora de fazer essas orações. Beleza? Fomos 2 pilares aqui. Testemunho de fé e oração direcionado a Meca. Beleza? Acabou? Não, né? Se são 5, a gente só falou de 2, tem mais 3. Bora! Caridade, galera. Todo muçulmano deve doar 2,5% do seu salário para a caridade ou para o seu templo religioso, para a sua mesquita, tá? Aí você pensa, professor, mas e se o cara não tiver dinheiro para doar? Então, se tem pessoas que doam, é porque algumas pessoas precisam da grana. Entendeu? Então essas pessoas que não têm condições de doar, são as pessoas que recebem esse salário. Todo muçulmano doa 2,5% do seu salário para o seu templo religioso ou para a caridade. Muito semelhante ao dízimo, né? Com uma diferença no valor. Ok? Próximo, jejum durante o mês do Ramadã. O que é isso, galera? O jejum é você não poder se alimentar durante o 9º mês do calendário lunar. Esse jejum durante o mês do Ramadã, ele acontece em homenagem à Hégira, que é quando Maomé e seus seguidores sofreram nesse processo de fuga. E aí, para homenagear Maomé, para representar esse sofrimento que Maomé também sentiu, eles fazem esse jejum. Como funciona? Eles ficam, então, 30, 40 dias sem comer? Não.
os muçulmanos só podem se alimentar antes do sol nascer e depois do sol se pôr. Então, eles acordam mais cedo antes do sol nascer, se alimentam, passam o dia todo e aí, quando o sol se põe, eles podem comer novamente. Isso se assemelha muito a uma prática que nós temos no Brasil, né, que o Brasil é ainda um país de maioria cristã, católica, se assemelha muito com a ideia da quaresma, né, que é não comer carne em alguns dias pré-estabelecidos, muitas vezes na quarta e na sexta-feira, né, é muito semelhante a isso que a gente tem aqui. Trazendo um caso para vocês relacionado à cultura geral, né? A gente tem um jogador de futebol chamado Mohamed Salah, que é um dos principais atacantes lá do Liverpool, né? E ele é egípcio e é muçulmano. E aconteceu em determinado período de o Liverpool entrar numa final da Copa dos Campeões e esse jogo acontecer, a final, durante o mês do Ramadã. Ou seja, o Salah não podia comer durante o dia, só antes ou depois. E esse jogo era bem no meio da tarde, ele ia estar com muita fome, poucos nutrientes, não ia desempenhar não ia ter um bom desempenho durante o jogo. O que aconteceu? O Salah entrou em contato com o líder religioso da mesquita que ele visitava, que ele ia, conseguiu fazer um acordo com os outros líderes muçulmanos e para poder comer, né? E aí depois, em um outro momento, ele compensaria esse jejum. E aí ele faz isso. O que aconteceu nesse jogo, que foi contra o Real Madrid, no primeiro tempo do jogo, o Sérgio Ramos deu quase que um golpe de judô no Salah e ele fez todo esse sacrifício, rompeu o jejum para sair no primeiro tempo, né? Então, só para você ver isso na prática que a gente tem hoje em dia ainda. Beleza? Entendeu o que é o jejum durante o mês do Ramadã? Próximo, peregrinação. Todo muçulmano, galera, se tiver, detalhe, se tiver condições físicas e financeiras, deve ir pelo menos uma vez na vida para Meca, que é a cidade sagrada. De novo, tem que ter condições físicas e financeiras. Não adianta nada o cara, sei lá, vender a casa dele para comprar uma passagem para ir lá para Meca, aí quando o cara voltar, o cara se torna morador de rua. Isso não faz sentido. Ele tem que ter dinheiro e ele tem que ter saúde. Certo? São esses os elementos que a gente tem da chamada peregrinação a Meca. Beleza? Então vamos recapitular quais são? Testemunha de fé, só existe um único Deus, né? Todo Maomé ora exclusivamente para Allah. Oração, todo muçulmano faz 5 orações diárias direcionado para Meca, tá? Não se esquece disso. Caridade, doação de 2,5% do salário todos os meses para o seu templo ou para algum necessitado. Jejum durante o mês do Ramadã e a peregrinação a Meca uma vez na vida, ao menos. Beleza, galera? Fechou? Então a gente viu essas características aqui. Espero que você tenha entendido todos os elementos. Eu sou o professor Juliano. Forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!